Capítulo 2649 Nenhum sorriso, parte 1. Ok, terminei. Obrigado pela hospitalidade. Lito disse quando estava doente demais para continuar olhando para o monstro. Devagar, criança, porque eu não terminei. Mogar se aproximou dele até que ela pudesse colocar a mão em sua bochecha, outro gesto familiar típico de Elina. Agora olhe nos meus olhos. Lito obedeceu, sentindo-se subitamente tonto e confuso, como alguém acordando de uma anestesia. Agora olhe ao seu redor. Ela soltou o rosto dele e se afastou. Lito nem precisou virar a cabeça para ver o quão dramáticas eram as mudanças no espaço mental. No entanto, ele deu um passo para trás em choque para assumir uma postura defensiva e certificar-se de que o mundo infernal que ele estava vendo não era apenas um pedaço de terra infeliz. O solo estava agora carbonizado, seja pela lava ou por algum tipo de calor tão intenso que havia evaporado rios e transformado a areia em suas margens em vidro derretido. Não havia vestígios de seres vivos ou vegetação, exceto por pilhas de ossos tão altas que por um momento ele as confundiu com moradias. A terra enegrecida estava cheia de feridas profundas que sangravam lava, seu gorgolejo era o único som que quebrava o silêncio das planícies mortas. O vento era seco e carregava uma mistura de absinto, enxofre e o cheiro inconfundível de carne queimada. O ar estava denso com a gordura corporal vaporizada dos cadáveres, que formava uma camada gordurosa na umidade de sua boca, fazendo-o engasgar. Longe da lava, o chão estava coberto de manchas marrons que Lito reconheceu como sangue. Foram necessárias muitas pessoas para encharcar o solo daquele jeito e ainda mais para que durasse por quanto tempo tivesse passado desde o evento cataclísmico. À distância, os olhos Tiamat de Lito podiam ver o que parecia ser os restos de um enorme tronco de árvore ainda queimando, ou uma pequena floresta cujas árvores estavam amontoadas. O ar ao redor dele estalava, como se a realidade fosse mantida unida por um fio prestes a se romper. Em meio àquela destruição, restava apenas um oásis. Ali a grama era verde e havia uma fonte jorrando água fresca. Havia poucas árvores e ainda menos animais, todos assustados e desnutridos devido à falta de recursos e à luta constante pela sobrevivência. É isso que aconteceria se Meon dominasse a magia do vazio. Lito não conseguia tirar da cabeça a ideia de seu irmão rejeitado ser a criatura da resposta final. Quem? Mogar Elina precisou de um momento para se lembrar da existência de Opal. Por que ele faria isso? Mais importante, por que eu deveria falar sobre outra pessoa quando você está bem na minha frente? Você está me dizendo que isso é obra minha? Ele perguntou em choque. Para começar. Um estalar de dedos fez o ar crepitante desmoronar, revelando que eles estavam em um espaço isolado semelhante ao fringe e que o resto de Mogar estava seguro. Lito mal teve tempo de suspirar de alívio quando percebeu o significado das palavras de Mogar e a destruição se espalhou como uma doença, secando lagos e achatando montanhas. Em apenas alguns segundos, o solo carbonizado se estendeu até onde a vista alcançava e o céu ficou coberto por nuvens negras carregando chuva ácida. Como eu poderia fazer isso? Lito perguntou. Eu sou apenas um desperto de núcleo violeta. Sim, você e Mogar Elina assinou com a mão, dando a ele um rápido passeio pela nova realidade. Mas é aqui que eu contemplo cada resultado possível e este que não pode ser ignorado. Haverá um momento em que você terá que fazer uma escolha e escolhas têm consequências. Isso é uma ameaça? Havia algo familiar no lugar que Mogar havia repentinamente movido enquanto falava. Lito podia jurar que agora estavam em Lutia, mas o deserto monótono tornava difícil ter certeza sobre isso. Eu não faço ameaças, eu dou avisos. Quanto maior o poder, mais terríveis as consequências. Outro aceno da mão de Mogar retornou o espaço mental ao seu estado original, um vazio branco sem fim. Lito abriu a boca para falar, mas sua mente ainda estava confusa e ele podia sentir os círculos mágicos protegendo sua mente, ficando mais fracos a cada segundo. Ele só tinha tempo para algumas palavras e precisava fazer valer a pena. Solos também têm tribulações e seu poder não é menor que o meu, já que somos um. Então por que você não contou nada a ela?
Por que não somos tão próximos quanto você e eu? Mogar olhou para ele diretamente nos olhos. E por que não é escolha dela? Espere, um estalar de dedos quebrou o elo metal, enviando a mente de Lith de volta para seu corpo, apesar de sua resistência. Segundo suas estimativas, ainda havia tempo para algumas perguntas, talvez 3, se ele as mantivesse curtas e a resposta fosse igualmente breve. Levou alguns minutos para que ele se recuperasse da transição forçada e recuperasse clareza suficiente para compartilhar com todos as coisas que havia testemunhado no espaço mental. Acho que sei por que Mogar te expulsou daquele jeito. Solos disse. Se ela não tivesse te parado, você teria ido embora logo depois de examinar a última pergunta. Ela prolongou e encerrou sua reunião nos termos dela. Faz sentido. Lith tinha muitas coisas em que pensar e teve dificuldade em decidir por onde começar. Obrigado por me poupar a viagem. A Jatar disse. Pelo menos agora sabemos que ir de um Lesser para um dragão completo é uma questão relacionada ao sangue. No entanto, isso não muda o fato de que a visão final foi além de perturbadora. Seja honesta comigo, criança. Existe alguma possibilidade de que entre um dos seus segredos mais valiosos haja alguma arma perdida e proibida que possa causar o que Mogar lhe mostrou? Não. Se eu tivesse eu teria procurado uma maneira de destruí-lo. Eu não poderia viver com medo de que alguém pudesse roubá-lo de mim e acabar com a vida como eu a conheço. Eu não confiaria nem mesmo a um guardião. Além da vovó, é claro. Mas só depois que todas as outras tentativas falharam e só depois que ela me prometeu desmontá-lo com magia da criação sem fazer uma cópia. Lith respondeu. A única parte que ele manteve longe de Morok Ajatar foi a frase sobre eles solos serem Ok, e agora? Perguntou Morok. Agora esperamos. Faluel respondeu. Aprendemos a resposta para nossas principais perguntas e estamos prontos para partir assim que o Parlamento das Folhas tomar sua decisão. Permiti que Lith se comunicasse com Mogar porque era um dos principais objetivos desta viagem, mas não podemos pagar mais. Sem uma distração, os elfos podem notar o influxo repentino de energia mundial. Se eles descobrirem nossa base e aprenderem sobre o ritual, as coisas podem ficar feias muito rápido. Não abriremos o canal novamente até termos a resposta do parlamento. Depois disso, e se deixarmos Cetralia em termos amigáveis, poderemos conversar com Mogar novamente, pois não teremos nada a temer, mesmo se formos descobertos. Cidade de Cetralia, ao mesmo tempo. Como eles temiam, a interação prolongada de Lith com Mogar atraiu bastante atenção. Capítulo 2650 Nenhum sorriso, parte 2. No começo, era apenas um som beirando a audição, como o zumbido. No entanto, quanto mais tempo Lith permanecia no espaço mental, mais clara a flutuação na energia mundial se tornava. Felizmente para eles, a comunhão não durou muito, então os efeitos do ritual foram confundidos como uma onda selvagem de energia mundial, como acontecia a cada 1 ou 2 décadas dentro do Fringe. Na verdade, não houve tal coisa. O que os elfos acreditavam ser eventos aleatórios foram causados pelas tentativas dos lobisomens de encontrar uma maneira de unir suas forças vitais divididas para retornar ao mundo exterior para sempre. A maioria dos Devan havia perdido a fé em receber ajuda do planeta, mas sempre havia alguém entre os jovens que decidia tentar. Além disso, a Aleja involuntariamente agiu como uma distração. O povo de Cetralia estava ocupado demais ouvindo ou recontando suas histórias para se importar com a anomalia, enquanto os membros do parlamento discutiam entre si com os membros de seus respectivos clãs. Cada representante se transformou em um barco perdido em um oceano tempestuoso, com cada família de cada clã tentando empurrar sua própria agenda. Não havia consenso entre os membros da mesma família, muito menos entre os clãs. Com o passar do tempo, suas diferenças aumentaram em vez de serem consertadas. Aqueles que queriam uma vida pacífica a serviço da árvore do mundo não tinham pontos em comum com aqueles que estavam dispostos a lutar para recuperar sua liberdade. Quando a Aleja deixou a cidade, algumas discussões já haviam se transformado em brigas.
Droga, eu esperava poder levar meu tempo, mas parece que vou ter que passar a noite acordado. Leia suspirou enquanto agarrava o livro de magia falsa de nível 1 que a Ale já havia lhe dado mais cedo. Sinto muito por sobrecarregá-la desse jeito. O antigo aprendiz do Yggdrasil fez uma reverência à caçadora. Mas tenho certeza de que Lord Kizal apreciará seus esforços. Essas palavras fizeram Leia sentir frio na barriga e deixaram a Ale já doente. Uau, estou me tornando uma Lith. É fácil apontar dedos até que você tenha a oportunidade de manipular as pessoas para seu próprio ganho e então se transformar na mesma pessoa que você criticou. Ela suspirou interiormente. A Ale já deixou Cetralie, teleportando-se para locais aleatórios para perder qualquer cauda potencial antes de chegar ao local do ritual. Um link mental permitiu que os membros do grupo compartilhassem seus respectivos dias antes de discutir o conhecimento adquirido. Ensinar magia falsa aos elfos é uma ótima ideia no papel. Faluel disse. Mas como podemos garantir que eles não abusem disso contra nós? Não podemos. É por isso que dei a Leia apenas um livro de nível 1. A maioria das proteções encantadas anulam magias que são fracas e, diferentemente da magia verdadeira, você não pode deduzir os níveis superiores da magia dos inferiores. Ou melhor, eles podem, mas levaria tanto tempo que, quando conseguissem, a magia já teria evoluído aos trancos e barrancos novamente, tornando seu conhecimento obsoleto. Você tem alguma ideia do significado das coisas que vi na paisagem mental? Perguntou Lith. Nenhuma. Ela balançou a cabeça. Eu não te conheço o suficiente para entender como colocar de volta seu eu despedaçado e fisiologia de dragão estava entre os assuntos que a árvore do mundo mantinha longe dos aprendizes. Quanto à magia do vazio, eu não sei nem o básico, então não entendo nada sobre os supostos 8 elementos azul. A única coisa que posso te dizer com certeza é que nunca vi uma ilustração da criatura que sorriu para você nos arquivos da árvore do mundo. Nenhuma menção, então deve ser algo novo. Como você ou seus irmãos. Lita sentiu, assumindo mais uma vez o primeiro turno de guarda-consolos e esperando todos adormecerem antes de sair e entrar na torre. Diga o que quiser, mas esses dois são muito próximos. Tipo, muito mais próximos do que o apropriado. Como nós. Morok se aninhou em Kila, desejando ter um pouco de privacidade para poder experimentar seu novo corpo com ela. Desde quando você é especialista no que é apropriado e no que você quer dizer, como nós? Ela respondeu. Só alguém que estudou etiqueta pode ter certeza de quebrar todas as regras. Não é tão fácil quanto eu faço parecer. Ele respondeu com orgulho imerecido. Além disso, está na maneira como eles olham um para o outro. Há tanto significado em seus silêncios quanto em suas conversas, porque eles sabem o que o outro está pensando. Kila se viu coberta de suor frio, com medo de que o estranhamente perceptivo tirano pudesse sentir o cheiro do vínculo entre Lith e Solus e talvez até mesmo da torre. E, certo. Como nós. Ela bufou, tentando mudar de assunto. O que estou pensando agora? Meu Deus, não acredito que me casei com esse idiota. Ele respondeu, chegando perto do alvo e fazendo-a corar de vergonha. Você está errado. Agora vamos dormir. Toda essa prática me esgotou. Ela se virou, dando as costas para ele. Eu também te amo. Kila estava tão vermelha que ele quase conseguia vê-la no escuro sem a visão de fogo. Depois que o acampamento adormeceu, Lith finalmente pôde desabafar sua frustração e medos com Solus. E se essa merda da humanidade realmente dominar a magia do vazio além do que até você e eu podemos fazer? E se isso fosse apenas uma versão maligna de Aran depois que ele descobrisse todas as coisas que eu fiz? Quer dizer, agora eu sou o herói dele, mas se essa admiração se transformasse em ódio, não há como dizer o que ele pôde fazer. Especialmente se eu lhe ensinar tudo o que sei. Seria a história de origem do vilão clássico. Sim. Solus atormentou o seu longo cabelo, prendendo-o em tranças apenas para desfazê-las e começar de novo. Claro. O que há de errado? Ele perguntou no momento em que terminou seu discurso e finalmente percebeu o comportamento estranho dela. Você não está brava ou assustada.
mas como envergonhada. O que você não está me contando? Ele é um dos seus ex. Solos arregalou os olhos de surpresa e então começou a rir de coração. Nós passamos muito tempo juntos. Ela disse com uma risada. Você acertou em cheio. Quase. Sim, estou envergonhada. Não, não é um dos meus ex. Só alguém que eu conheço. Alguém que você conhece. Quem? Lit vasculhou a mente, mas a maioria dos rostos era apenas um borrão sem nome em sua mente. Pela minha mãe, você está falando sério? Sério mesmo. Ele assentiu. Ok. Ela se moveu para trás dele, conjurando um estrado para que pudesse colocar as mãos nas laterais da cabeça dele sem um feitiço. Aqui está ele. Solos materializou um espelho na frente dele enquanto usava uma mistura de magia de luz e seu vínculo para torcer seu rosto em uma careta cruel. Seus lábios estavam curvados e sua mandíbula fechada, mas a coisa que sua boca formou não poderia ser chamada de sorriso. Era a expressão selvagem de um predador pronto para eviscerar sua vítima e comer suas entranhas enquanto ela ainda estava viva. Da mesma forma, as linhas ao redor dos olhos não expressavam alegria, mas sim ódio intenso e o desejo de fazer tudo queimar. De infligir a todos os outros o mesmo tipo de dor que assombrava sua mente. Continua no próximo vídeo.